pessoas ou não, aqui é a Lua e esse primeiro vídeo do ano vai ser um pouquinho diferente do habitual. Vamos lá? Vamos contextualizar primeiro. Eu vim para a Coreia do Sul, vou ficar um ano aqui e esse vídeo está sendo feito sem nenhum roteiro aparente. Tá tudo vendo aqui na hora, então vai ficar um pouquinho cheio de cortes e confuso. Eu não fiz nenhuma gravação prévia para apresentar sobre o que eu vou falar, então vai ser só eu e vocês e é isso aí. Quando eu cheguei aqui, houve um monte de processos e etapas que eu tive que passar, principalmente por conta da pandemia. Então, eu estarei falando sobre como é esse processo de viajar, principalmente viajar para a Coreia do Sul, em meio à pandemia do Covid, agora em 2021. Já vamos deixar claro que antes de você embarcar no avião, você precisa ter feito um teste do Covid PCR com 3 dias de antecedência. Só que o teste ele demora 3 dias para ficar pronto. Por isso, alguns aeroportos, o de Porto Alegre, o de Guarulhos, eles têm uma própria base para fazer esse teste. Você paga R$370 aproximadamente e ele fica pronto em torno de 4 ou 6 horas. Então você pode fazer, voltar para casa e pegar na hora de embarcar, ou você pode fazer e esperar lá. E quando você pegar esse teste, ele tem que ser assinado por um médico, porque chegando aqui, esse teste será pedido. Então, teu PCR deu negativo, você pegou, vamos embarcar. Pronto, tenho visto? Tenho. O visto, ele no momento só está sendo de uma entrada. Então, se você pensa em vir pra cá, depois nas férias dar um rolê e depois voltar, esquece, porque no momento, agora em fevereiro, não está podendo. Então, chegou a hora de pegar o voo. Nem a Emirates nem a Turkish estão fazendo voos saindo do Brasil. Então, a opção que eu escolhi foi a Qatar. Eu cheguei no Qatar, beleza, peguei meu voo para Coreia. Não foi somente o da minha companhia, juntaram da Qatar e de várias outras companhias num voo só. Acredito eu por falta de pessoal para encher um avião. E como estava sendo isso? Era uma pessoa sentada na janela, uma pessoa sentada no corredor. Aí tinha a cadeira do corredor no meio. Uma numa ponta, uma na outra. Daí a outra, um no corredor e um na janela. Sempre com uma cadeira vazia. A não ser que fosse junto, que se fosse comprado junto. Então um pai, um filho, uma filha, ou 3 amigos que compraram um pacote juntos. Aí nesse caso podem sentar um do lado do outro. Fora isso não, você senta você, um espaço e mais alguém. E às vezes sozinho. Então, você chegou na Coreia. O que vai acontecer? Logo que você vai sair do avião, você já tem que estar com seu PCR em mãos e ter um telefone de contato na Coreia. Em primeiro momento, eu coloquei o meu telefone porque eu não tinha entendido que precisa ser um contato aqui. Você está vindo por intercâmbio, coloque o nome do teu responsável. Se está vindo pela agência, coloque o número da agência. Se está vindo por conta e tem algum amigo aqui, coloque o número do amigo. Se está vindo com um hotel, coloque o número do hotel. Então você vai entregar o teu PCR, vai mostrar que está negativo, ok. Aí você vai conversar com uma pessoa, ela vai te dar uma autorização, que eu não tô com ela comigo agora. Ela vai te perguntar ou não sobre de onde você vem, não sei o que, como tá a situação. Beleza, saindo de lá você vai andar e vai para uma fila, onde vai ter umas mesas de atendimento. E lá você vai instalar o aplicativo de monitoramento. O que é isso? É um aplicativo de autodiagnóstico para enquanto você estiver na quarentena, você medir sua temperatura, dizer se está com algum sintoma e garantir que você está na quarentena. Se você sair, esse aplicativo no seu celular vai dizer que você saiu e sendo estrangeiro você pode ser deportado. Beleza, você vai instalar o aplicativo e daí você vai para uma outra fila. Nessa outra fila, quando você falar para o atendente, ele vai te perguntar
onde você vai ficar e vai pedir esse número novamente, o número de contato aqui na Coreia, e vão ligar para esse número. Eles ligando para esse número, confirmando que você vai ficar em quarentena em tal lugar por tanto tempo, você vai para uma quarta fila. E aí nessa quarta fila começa a segregação. Você vai chegar e vai ser ao lado do balcão da imigração. Esse vídeo está sendo gravado 4 dias depois disso, então minha memória já não está muito boa. Então você vai entregar os documentos e eles vão ver de que país você é. Você sendo do Brasil, da Inglaterra ou da África do Sul, são países de alto risco. Então eles vão te dar um cordãozinho dizendo qual é o teu país. Aí você vai passar na imigração, tudo certo. Vai pegar suas bagagens. Vai fazer a declaração sobre o que você comprou, se comprou algum no duty free e tal. Aí você vai sair. Nisso que você vai sair, vai ter uns guardinhas lá te esperando. E eles vão ver. Se você não tiver com esse crachazinho, você pode seguir sua vida. Se você tiver com esse crachazinho, eles vão te mandar por um gradeado. Gradeado não, era aquelas fitas, sabe? Quando eu cheguei, tinha um monte de militar do Reino Unido. Então, eles tinham um responsável por eles, não sei o que, pegaram e foram embora. E aí sobrou eu, mais 2 brasileiras e um pessoalzinho não sei da onde. Tipo, pouca gente, 6, 7 pessoas no máximo. E aí a gente esperou, levaram a gente para outra ponta do aeroporto, onde a gente entregou novamente a documentação, esses 2 cartõezinhos que a gente recebeu e nossa passagem. E aí depois disso a gente foi para um ônibus. Desse ônibus a gente foi para um hotel, que a gente ficou, passou a noite lá, porque vindo desse país, Brasil, Inglaterra e África do Sul, como são de alto risco, a gente chegando, a gente precisa refazer o teste do Covid. Os outros países também precisam, porém eles que vão ligar, eles que vão marcar e vão lá fazer. No nosso caso não, a gente vai pro hotel e a gente vai fazer esse teste no hotel mesmo, mas tudo bem, você não vai pagar essa primeira estadia, a comida é fornecida por eles. Eu cheguei de noite, então eu preenchi meu check-in, eu recebi uma sacolinha de comida e eu fui pro meu quarto e eu fiquei lá. Na manhã seguinte, 8 da manhã, tinha meu café da manhã do lado de fora, peguei, comi. 9 horas da manhã entrou uma pessoa para me fazer o teste. Nem entrou, bateu na porta, eu fiquei dentro, ela ficou fora, me botou o algodãozinho e deu. E aí eu fiquei lá até 7 horas da noite, que foi quando o resultado estava pronto. E o pessoal da minha faculdade veio me buscar para me trazer para minha quarentena aqui no campus. Se você não tem onde ficar quarentena, daí você fica lá. Ou se deu positivo, você fica lá também. E nesse caso, você precisa pagar. Eu não sei dizer o certo valor, porque para mim foi de graça, né? Eu fiquei só um dia. Então, mas é mais ou menos cerca de $1.000, é caro. Mas, beleza, você foi pra sua quarentena. Você vai todo dia ter que fazer 2 vezes o autodiagnóstico, medir sua temperatura, ver se tá com algum sintoma, marcar no aplicativo. No meu caso, eu estou na faculdade e essa quarentena eu pago. Então, eu estou pagando um valor X e eu cheguei no meu dormitório. Já tinha lanches para comer durante o dia, minha geladeira estava cheia, já tinha shampoo, sabonete, não tem condicionador, sabonete de mão e sabão para lavar roupa. E ainda roupa de cama, essas coisas. E todo dia eles entregam as 3 refeições. Se eu preciso de algum medicamento, eu informo o aluno responsável e ele compra e me traz junto com a próxima refeição. Mas isso é o caso da minha. Eu não sei como está funcionando as outras faculdades. Sei que uma garota que chegou comigo, a faculdade dela é outro valor, é mais barato que a minha, é quarentena, mas ela não tem esses lanches que eu tenho. Eu não sei como funciona a questão de medicamento, porque a gente não conversou sobre isso. Então, essas são dúvidas que, se você está vendo por intercâmbio, você tem que perguntar. Se você está vendo por alguma agência para fazer turismo, você tem que perguntar como vai funcionar.
Então, esse é o panorama geral, o que vai acontecer quando você chegar, o que vai acontecer depois que você chegar. E agora vamos o que você precisa trazer para isso. Eu vou ficar 1 ano, então eu trouxe 2 bagagens despachadas e uma bagagem de mão. Nessa minha bagagem de mão, eu trouxe o suficiente para passar 1 semana, que como são roupas, eu tenho um sabão aqui, eu vou lavando, vou reutilizando. E coisa para passar o tempo, coisas de valor que não dá para despachar. E eu vim no inverno. Eu já sabia que eu teria calefação, mas eu nunca estive numa calefação. Shorts e regata, eu só trouxe um pijama. O resto foi 3 calças compridas, né? Um pijama e 2 moletons e mangas tipo essa. Eu, particularmente, às vezes eu sinto um pouco de calor por causa da calefação. Roupa de frio eu usei basicamente quando eu saí do aeroporto para entrar no ônibus e do ônibus pro hotel. Depois do hotel pra van da minha faculdade e da van da minha faculdade pro dormitório. Foi esse momento que eu usei. Agora, por isso que eu não recomendo trazer muita roupa de frio, muita manga, essas coisas na bagagem de mão. Você vai trazer na tua bagagem despachada, tudo certo. Porém, no meu caso, eu tô nesse dormitório só agora, por 14 dias, e depois eu vou para um outro. Então eu não acho jogo eu ter que tirar tudo da minha bagagem grande e depois botar de novo. Por isso que eu fico só com a de mão. Mas isso também varia de como você administra essas coisas. A outra recomendação que eu tenho é tragam medicamento para estômago, para essas coisas. Muita gente está tendo diarreia ou intestino preso por causa da comida. É muito apimentada e você não vai poder sair para comprar as coisas, ou dormitório de faculdade não tem fogão, às vezes tem um micro-ondas, no meu caso não tem, tem só uma chaleira de água quente. Então eu não posso cozinhar a minha própria comida mesmo que eu tenha trazido. Eu estou refém da comida que eles me dão. E às vezes a gente consegue comer, às vezes não. A minha faculdade foi bem tranquilo porque eu coloquei o que eu podia comer, o que não podia. E eu estou num corredor só com estrangeiro. Então eles maneiram na pimenta e tudo. Mas ainda assim teve um dia que eles trouxeram comida apimentada. E daí os macarrões instantâneos que tinha no quarto, eles... ou um é um muito apimentado e o outro era o dom de tempurá. E eu só acho que é frutos do mar. Então nesse dia eu não como muito no café da manhã, então eu já tinha pão de 2 cafés da manhã acumulado. E foi o que eu almocei. Um biscoito, uma coisa boa de trazer, mas principalmente esse remédio de estômago, porque você não pode escolher o que você vai comer. E a comida, por ser muito apimentada, ela afeta. Então você pode acabar passando muito tempo no banheiro ou não conseguindo ir ao banheiro. Outra coisa importante de trazerem é Sorine, não aquele de medicamento, mas aquele que é só o de umidificar, porque aqui o clima é muito seco o ano todo. E como você vai estar preso na calefação por 14 dias, é pior, porque você vai abrir a janela para ventilar o ar, mas ainda assim não vai umidificar, e aí aquela calefação tá sugando umidade, mesmo que você deixe toalha molhada, essas coisas, o nariz vai secar. O meu tá muito seco, ele não tá sangrando de jorrar sangue, mas ainda assim, sempre que eu assusto, sai um pouco de sangue, às vezes forma aquela casca que tranca um pouco a respiração. Então isso é muito importante. Eu pensei que fosse só comigo, mas não. Tem outros estrangeiros que também estão passando por isso. Se você está acostumado, pode ser que seja menos, mas muito provável de sangrar no seu nariz. É tipo quase certo. Então tragam Sorine, alguma coisa nesse sentido. Se você tiver um umidificador em casa de ar, pode trazer também. Eu tive que comprar um aqui. E chegou hoje, então vamos ver se vai funcionar ou não, porque ainda não tenho certeza. Eu poderia ficar enrolando, trazer um monte de coisa, mas eu acho que não são tão necessárias. Qualquer dúvida, pode me perguntar, o que eu souber eu vou tentar responder. E se quiserem saber mais coisas, se quiserem que eu continue com esse tipo de vídeo, peçam aí nos comentários, porque é algo diferente do meu costume. Eu gosto mais de falar sobre meus filmes ou de postar os meus trabalhos da faculdade,
Mas eu tô aqui, é um momento que pouca gente consegue. Então, se vocês quiserem que eu mostre depois como vai ser minha rotina fora da quarentena, porque nesse momento eu estou acordando, comendo, vendo série, comendo, dormindo, eu tô tendo a vida da minha cadela. Então, não tem nada muito interessante. Mas, se vocês quiserem qualquer coisa, é só pedir que eu posso trazer. Então é isso, tchauzinho e vamos ver se consigo trazer o quadro sobre filmes asiáticos, porque eu acabei deixando ele um pouquinho de lado. Mas é isso, falou!